Olá, vamos falar de um tema que, olha, é figurinha carimbada em prova de concurso, a nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Se o objetivo é entender de vez os pontos que as bancas mais gostam de cobrar e, claro, garantir aquelas questões que fazem a diferença, você está no lugar certo. A gente vai destrinchar juntos os detalhes mais importantes dessa lei. É verdade, né? Essa lei nasceu no meio de muita discussão, muito debate sobre os limites do poder do Estado, operações famosas. Mas, para nossa prova, o foco é outro. A gente deixa a polêmica de lado porque o que importa mesmo é a letra da lei. O que a banca vai cobrar é o texto, o detalhe. Nosso objetivo aqui é um só: marcar o X no lugar certo. E para a gente organizar o raciocínio, dividi nossa análise em 5 partes fundamentais. A gente começa pela base, pelos fundamentos da lei, depois vê quem pode responder por esse crime, analisa as consequências, dá uma olhada nos crimes que mais caem em prova e, por fim, a gente fecha com a parte de ação penal. É um roteiro bem completo para não sobrar nenhuma dúvida. Então, vamos começar pelo começo, pelo mais importante. O que de fato configura o crime de abuso de autoridade? Entender essa base é o primeiro passo, e o mais crucial, porque é exatamente aqui que muitas questões tentam nos pegar. A definição parece simples, né? Um agente público que abusa do poder que tem. Pode ser um policial, um juiz, um fiscal, qualquer pessoa que exerça uma parcela do poder do Estado. Mas o grande segredo aqui não está só no ato, na ação em si. O pulo do gato está na intenção por trás dessa ação. E aqui está a distinção mais importante da lei inteira, pode apostar. Para ser crime, a lei exige o chamado dolo específico, ou seja, uma intenção qualificada. Uma simples divergência na interpretação da lei, por exemplo, um promotor que entende de um jeito, um juiz que entende de outro, isso não é crime. E essa é a pegadinha clássica de prova, então muita atenção aqui. Tá, mas o que é esse tal de dolo específico na prática? É simples. A ação do agente público tem que ter uma dessas 3 finalidades bem claras. Ou ele agiu para prejudicar alguém de propósito, ou para beneficiar a si mesmo, ou um amigo, um parente, ou então por puro capricho, por satisfação pessoal. Se não tiver uma dessas 3 intenções, não existe o crime de abuso de autoridade. Guardem isso às 7 chaves. Certo, a gente já entendeu o que é o crime. Agora a pergunta muda. Quem pode cometer esse crime? Quem é que a lei considera como agente público para poder ser responsabilizado? Essa é uma pergunta chave. E a resposta que a lei dá é bem ampla. E claro, as bancas adoram explorar os detalhes dessa amplitude toda. Olha só, a lista é longa e não perdoa ninguém. Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, servidores de carreira, militares, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo sujeito à lei. A ideia do legislador foi bem clara: alcançar todos os níveis e todos os poderes da República. E aqui está a definição que vem na própria lei, aquela que a gente precisa memorizar. As palavras-chave para a prova são, ainda que transitoriamente, e sem remuneração. É isso mesmo. Aquele mesário que trabalha um único dia na eleição e sem ganhar salário por isso, ele é considerado agente público para essa lei. O conceito é o mais abrangente possível. Muito bem. Digamos que o agente cometeu o crime. E aí, o que acontece com ele? Além da pena de prisão, a condenação traz outros efeitos que são muito importantes e, claro, sempre caem em prova. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: nem todo efeito é automático. Se a gente olhar bem para essa tabela, fica fácil de entender. A obrigação de indenizar a vítima é o único efeito que acontece sempre, é automático. Agora, a perda do cargo e a inabilitação para exercer função pública por 1 a 5 anos, esses não são automáticos. Eles dependem de 2 coisas. Primeiro, o agente tem que ser reincidente específico em crime de abuso e, segundo, o juiz precisa deixar isso bem claro, bem fundamentado na sentença. Isso é detalhe de prova de altíssimo nível. E vale a pena lembrar também que a prisão não é a única saída. A lei abre a porta para penas alternativas, como prestar serviços à comunidade ou até mesmo a suspensão do cargo por 1 a 6 meses, com a perda do salário nesse período. Chegamos na parte prática. A lei tem uma lista de crimes, mas alguns são os queridinhos das bancas. Vamos dar uma olhada nos exemplos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Isso aqui é um clássico. Pensem naquela cena: um agente público que força uma pessoa que foi detida a posar para as câmeras da imprensa. Isso é exatamente o crime do artigo 13. A ideia é proteger a dignidade e a imagem da pessoa, mesmo que ela esteja sob a guarda do Estado. É um exemplo bem visual, fácil de lembrar,
Agora, um crime que foi incluído há pouco tempo e é muito importante: a chamada violência institucional. Esse artigo veio para proteger vítimas e testemunhas de serem, digamos, revitimizadas pelo próprio sistema de justiça, sabe? Como num depoimento desgastante e desnecessário. E a gente consegue entender esse crime de forma bem esquematizada. A ação é submeter a vítima ou testemunha de um crime violento a procedimentos que a façam reviver o trauma todo de novo. Mas atenção ao detalhe. Isso só vai ser crime se os procedimentos forem de fato desnecessários. A lei, claro, protege o bom trabalho da investigação. E aqui vem uma informação que as bancas amam de paixão porque envolvem números. É considerado abuso de autoridade cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de alguém entre 9 da noite e 5 da manhã. Anotem esses horários, porque é o tipo de coisa que a banca só troca o número e cria uma questão. Chegamos na nossa última etapa, mas que não é menos importante. Quando acontece um crime de abuso de autoridade, quem é que tem a responsabilidade de dar o pontapé inicial no processo? A resposta para isso tem uma regra geral e uma exceção muito, mas muito importante. A regra é clara. A ação penal é pública e incondicionada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dono da ação, o titular, é o Ministério Público. E ele tem o dever de agir, não importa se a vítima quer ou não. Porque o crime, no fundo, é contra a administração pública. Então o interesse de punir é do próprio Estado. Mas e se o Ministério Público ficar parado, não fizer nada dentro do prazo? Aí, a lei traz uma exceção poderosíssima. A própria vítima ou um representante dela pode entrar com a ação penal. É o que a gente chama de ação privada subsidiária da pública. É um mecanismo que dá voz à vítima contra uma possível omissão do Estado. E para exercer esse direito, claro, existe um prazo. A vítima tem 6 meses para agir, e esse prazo começa a contar a partir do dia em que termina o prazo que o Ministério Público tinha para fazer alguma coisa. 6 meses. Grave bem este número porque é o tipo de detalhe que as bancas adoram usar para diferenciar os candidatos mais bem preparados. Então, para a gente fechar, uma revisão relâmpago. 4 pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. Primeiro, dolo específico é sempre obrigatório. Segundo, mera divergência de interpretação não é crime. Terceiro, efeitos como a perda do cargo não são automáticos, dependem de reincidência. E quarto, a ação é pública incondicionada, mas cabe exceção da ação privada subsidiária. E para terminar, fica uma reflexão. Agora que a gente dominou os pontos técnicos para a prova, como é que esse conhecimento todo muda a forma como a gente enxerga aquela balança delicada entre o poder que o Estado precisa ter para funcionar e a proteção dos direitos de cada um de nós, cidadãos? É uma lei complexa, sem dúvida, mas absolutamente fundamental. Bons estudos e até a próxima!